como estamos aqui juntos, até vou fazer as coisas um pouco mais diferente. E em vez de ser eu a ler, eu vou pedir à Teresa para ler. Pode ser, Teresa. Tem aí a sua Bíblia. Portanto, vamos ler para mais contexto, porque estamos aqui juntinhos, do 1 ao 10. Já para começar, desde o primeiro versículo do capítulo 3. Então, capítulo 3, versículo 1 a 10. Depois eu orarei, então começaremos o estudo. Está bem? Então, ouçam a palavra de Deus. Teresa, está à vontade. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havíamos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De facto, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama ao seu irmão. Amém. So we'll orar agora para que Deus nos ajude. I'm going to pray just for God's blessing on the message. Grande Deus, estamos aqui reunidos novamente, procurando a sua cara, a sua sabedoria para vivermos de maneira que queres. Sabemos que é através do seu Espírito que nos guias, nos lidas, nos transformas, dás frutos do Espírito para que traremos glória neste mundo. Tanto bebendo como comendo, fazemos tudo para a sua glória. E pedimos, Pai, que este seja um dos atos que lhe dê glória. A nossa discussão, a nossa atenção e a nossa adoração, enquanto ouvimos, meditamos na palavra. Então pedimos, Triuno Deus, que estejas connosco e que nos faças sermos mais como os seus filhos e fazermos mais coisas por si neste mundo. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Como já repararam no título da mensagem, é a seriedade do pecado. A seriedade do pecado. E se fôssemos
perguntar às pessoas assim, na estrada, na rua, ou até o mundo onde nós vivemos e vemos e testemunhamos o que está nas notícias e tudo mais, não é à nossa volta. O que é que acham? Isto é uma pergunta agora para que vocês falem também. Que o mundo pensa que pecado é? Nos olhos do mundo, o que é o pecado? O que é que entendem por pecado? A maioria das pessoas, se fosse a perguntar. Mentir, Roubar, roubar, matar. trair, Como? trair, Trair. Trair a pessoa. Ira, raiva, ódio, achas? taxas, pagar taxas, impostos, pagar impostos, Ciúmes. mas Ter ódio. ódio, Sim. ciúme. Então, o mundo tem. E que atitudes prevalecem num mundo que não tem noção do que é pecado? O que é que nós vimos então? Um mundo com a sua própria definição do que é pecado e do que entende que o pecado é e a sua, portanto, liberdade, libertinagem, compreendem? Com o pecado. Que exemplos vemos neste mundo? Um povo. Sem É valor. muito diferente da nossa. Ela pensa que isso é normal. Mas chegamos dos pessoas fervorosas, vingativas, Sem valor. potente, maldosa. E Jesus com muito tudo isso. E para as pessoas no mundo hoje em dia parece que é a coisa normal. Pois. Hoje as pessoas dizem, bem, eu perdoei, tudo certo. Mas a pessoa diz que perdoou, mas ela não apresenta atitudes Guarda rancor. do perdão dela. Mentiras brancas. Tem assim em português. Sim, está a falar de mentiras brancas, é como quem? Mentiras que Não, mas- não são mentiras. Isso é assim, Sim. bem beneficiado. Certo, para dar favor. Beneficiado. Também a mentalidade de tudo vale, não é? A sobrevivência dos mais fortes. Exato. Tudo vale. Se vais ter sucesso, o melhor para ti, mesmo que tenhas que atropelar os outros, não é? Então, Do you want to say something? Pronto. Eu conheci alguém que, se viesse alguma coisa que queria, roubaria, mas trocou com outra coisa, mas não dá licença. Para justificar o roubo. Aí já arrependi. Foste tu. Foi o pastor Jason. Isso. Mais do que 20 anos atrás. 20 anos. Não precisamos de até. Horrível. Foi além. E não precisamos não precisamos até de pensar ou ponderar muito, porque o pecado é prevalente em todo o lado. Em todo o lado. Está no telemóvel, está nos computadores, revistas, filmes, música, escolas, no ginásio. Uma pessoa vai para o ginásio, there's the part. You go to the gym, you need to cover your eyes. No ginásio, desporto, onde as pessoas mentem, subornam para ganhar jogos, não é? Está em todo o lado. E uma das razões pelas quais o pecado é tão prevalente na nossa sociedade é porque eles não veem o pecado da maneira que Deus vê o pecado. Biblicamente, o que é pecado? Não existe seriedade do que o pecado realmente é. Vi um vídeo de alguém que foi às ruas perguntar às pessoas que entendem por pecado. Este vídeo estava em inglês, mas ele perguntou às pessoas na rua, com uma camerazita, perguntaram o que é pecado. E este foi uma das respostas que as pessoas deram. A primeira pessoa no vídeo disse: pecado é imoralidade. Tudo que é moral. Outra disse: pecado é quando magoamos outras pessoas. Uma jovem respondeu: pecado é fazer algo que não te sentes confortável. E outra pessoa disse o seguinte: pecado é ir contra os teus próprios princípios. Isto foi traduzido do inglês para o português, mas isto é o que acontece numa sociedade que não vê o pecado biblicamente. Isso é o que acontece quando as pessoas não veem o pecado da perspectiva de Deus. Como Deus vê o pecado. E então, qual é o resultado? Quando as pessoas definem o que é pecado por si próprias. Elas diminuem a gravidade do pecado. Não é assim tão mal. Elas diminuem a gravidade do pecado. Por outras palavras,
a sociedade esforça-se a mascarar a seriedade do pecado, a esconder a seriedade do pecado. Faz um esforço para ignorar os perigos e consequências do pecado e para adoçar ou suavizar a gravidade do pecado. Então a forma como fazem é redefinir ou tentar normalizar coisas que sabem que são más. Então as pessoas dizem, meti a pata na poça, não é? Ou cometi um erro. E já ouviram expressões do tipo, tal pessoa tem a dor de cotovelo. Mas a Bíblia chama isso o quê? Inveja. Já ouviram alguém dizer, perdi aquela paciência com aquela pessoa. Mas o que a Bíblia nos diz que isso é? Se se perdeu a paciência com alguém. Perdi a paciência, já ouvi essa expressão. Perdi a paciência com aquela pessoa. Mas realmente não há paciência que perdeu. O que é que Deus vê? Ódio. Raiva. Não é? A pessoa chateou-se. Deus vê isso como ódio. Desculpa, não tive tempo. O que é que a Bíblia diz que é? Preguiça. Não é? Não tive tempo, desculpa. Mas a Bíblia, Deus vê como preguiça. Este é o meu feitio. Sou assim, não tem remédio. Eu vou ser assim. A Bíblia diz o que é. Desculpa, o pecado separa o homem de Deus. Pois. A causa da morte espiritual do ser humano. Pois é, devido à nossa natureza pecaminosa. E é por isso que tem estas lentes pecaminosas que tentam suavizar a gravidade do pecado. E depois que o pecado é normal, mas infelizmente a pessoa se percebe, ela está morta espiritualmente. Pois. Não, é verdade. Mas é só o resultado de um espírito morto. Que não tem noção do que é o pecado biblicamente falando. Não tem qualquer relação com Deus no que toca ao pecado. Porque quando nós definimos o que é pecado e a sociedade pode dizer o que é errado passa a ser certo. E o que é certo passa a ser bigoteria ou erro. Porquê? Porque eles querem excluir Deus da sociedade, das escolas, das famílias. Compreendo? Mas tem essa expressão, este é o meu feitio. Como é que dizer? Sou assim, não tem remédio. Deus diz que isso é orgulho. Tem mais olhos que barriga. É glutão. Ou ganancioso. Não é? A Bíblia corta logo. Já ouviram a história da carochinha? Ou como o meu filho Ruben diz, estava só a brincar. Não, mentiroso. Não é? A Bíblia diz, é mentiroso. Passar a mão. Roubar. Não é? E esta que é mais recente. É o direito da mulher a uma escolha reprodutiva. O aborto. É uma escolha reprodutiva. É o direito da mulher. Ou Deus diz que é assassino. Que é homicídio. Não é? E já ouviram esta? Não sei o que, foi traído por outra mulher. É traído. O que é que Deus chama? Adultério. Não é? Ou este é usado em todos os lados. Fazer amor. Eles foram fazer Isso é amor. mais suave. Mas o que é que Deus diz? É fornicação. Claro. Mas não soa tão bem como fazer amor, não é? Mas já viram como Deus corta, ilustrando a seriedade do pecado? E nós usamos este tipo de expressões para suavizar, normalizar, não ser tão sério. A palavra pecado às vezes é usada como se fosse, seria um pecado não provar esta sobremesa. Não é? É tipo normalizar. E podia continuar a dar mais exemplos, mas veem como o mundo faz o pecado parecer menos grave. Mas sabe o que é pior? É quando nós cristãos decidimos não levar o pecado a sério, tal como o mundo. Isso é que é o mais difícil, o mais sério nas nossas próprias vidas. E acabamos por não ser diferentes do mundo em que nós sempre temos de ser uma testemunha. Não é? E muitas das vezes nós estamos em subversão quando nós estamos na casa dos amigos e sabemos que há coisas que estão a ser ditas que são erradas e nós estamos sob pressão para tentar não ser aquela pessoa diferente. Não é? Mas o mundo repara nisto, amados. O mundo repara na nossa maneira de agir. Os nossos amigos, a nossa família notam o quão sério levamos o pecado. Se não mostrarmos remorso,
se tentarmos minimizar os nossos pecados, adoçar, que eu costumo dizer, adoçar, dar um açúcarzinho, os nossos pecados, ter desculpas, como o mundo traz desculpas. E todos nós temos culpa disto, em certa parte. Nós todos já temos uma situação em não ficamos pela verdade e a seriedade do pecado nas nossas vidas. Bem, com esta introdução, eu oro que agora, neste texto, vamos começar a mudar isto, porque nesta passagem, que será dividida em duas partes, não vamos ver os 10 versículos. Não vamos ver. Vamos ver do 4 a 6, porque da última vez chegamos até ao versículo 3. Neste vamos ver só de 4 a 6, mas de 4 a 10 vamos encontrar 7 razões para levarmos o pecado a sério. Ok? 7 razões que nos ajudarão a levar o pecado mais a sério. Para quê? Para nos tornarmos mais sensíveis ao pecado e à seriedade do pecado. Mas só vamos analisar 3 razões hoje, esta tarde, que se encontram no versículo 4 a 7. E a primeira razão pela qual devemos levar o pecado a sério é porque, no versículo 4, pecado é rebelião contra Deus. Ok? Pecado é rebelião contra Deus. Lemos novamente o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é o quê? A transgressão da lei. Isso é sério. Transgredir a lei de Deus. Rebelar-se contra Ele. É transgredir a lei de Deus. Mas, na verdade, o que é o pecado no seu mais profundo entendimento? Alguém sabe? No seu mais profundo entendimento, o que significa pecado? Eu sei que o pastor Jason, com certeza, vai saber o que eu quero dizer com isto. Portanto, porque não temos só, como estávamos a falar, o pecado que é externo, tudo o que fazemos com as nossas mãos. Não é? Porque Deus até nos disse, se já olhares para uma mulher, já começa do coração. Mas na sua forma mais básica, sabem o que é que a palavra pecado significa? Separação do homem de Deus. Tem uma separação, há uma Então, separação entre o homem e Deus. E a ideia de falharmos o alvo. Ok? Tem um teólogo, Deus fica em silêncio. uma distância de Deus. Sabem, existe até 8 palavras usadas no Novo Testamento, no Antigo Testamento para pecado e 12 no Novo Testamento. São diferentes palavras usadas para pecado. As duas principais palavras usadas para pecado é chata, no hebraico, chata, e no grego é hamartia. E ambas têm o mesmo significado básico, que é falhar o alvo. Estas palavras eram usadas para alguém que disparava uma flecha no arco e falhava o alvo. E qual é o alvo que as pessoas falham quando pecam? É o alvo de parecer com Deus, refletir Deus, o Criador e a imagem de Deus que fomos criados para ser. Nós todos falhamos esse alvo, não é? Em Adão. Então a ideia principal é que sempre que pecamos, estamos a falhar o alvo. Então quando mentimos, não é porque mentir é errado, mas porque Deus não é mentiroso e não estamos a refletir o Deus verdadeiro. Compreende? Então, quando roubarmos, é porque Deus não é ladrão. Compreende? Quando somos infiéis, é porque Deus não é infiel. Então, sempre relativo a Deus. É por isso que todo pecado é uma ofensa a quem? A Deus. Compreende? Então, o alvo de parecer como Deus, representar o nosso Criador e refletir o seu carácter, todos nós falhamos. E sempre que pensamos, agimos ou temos atitudes que falhem em refletir o carácter de Deus. Então, quando mostramos as nossas ações, não tem importância nas nossas vidas. E quando pretendemos viver como se Deus não existisse, isso vai refletir na sociedade. It's going to reflect on society. That they don't want God. Eles não querem Deus. Então vão refletir, rebelar, tocar contra Ele e não honrá-lo. E todo o ser humano tem noção disto, sabem? Tem consciência da lei de Deus. Nós temos uma conversa, não foi, Teresa, com aquela menina que disse sobre queria ciência, lembra-se? Sim, sim. Lembra-se? Ela estava a falar, foi 3, não me lembro, Regina, Matilde E Teresa. e Teresa, isso mesmo.
E acho que era, disse a Regina, já não lembro É. bem. Espero se ela for a ver isto, olha, Regina, espero que venhas a Cristo. Mas ela estava lá a dizer, eu acredito na ciência, e depois ia até à Teresa, a irmã Teresa, começou a explicar o mundo, olha a criação. Claro que vejo que há um Criador. Como é que tu podes ver, não é? O sol, as estrelas, tudo mais, e não acreditares que haja Deus? Lembra-se? Sim, sim. E eu depois falei da consciência. E disse, você tem conhecimento do que é certo e errado. Que é do latim com, ciência conhecimento. Então, sempre que ages, tens conhecimento da tua consciência é que tu coisa. E nós falamos, já mentiram, já fizeram alguma coisa de mal, como quem? Sabem que há alguma coisa de errado. Que elas estavam dispostas a falar de outras pessoas, religiões que fazem o mal, mas nunca veem o seu próprio coração, que é pecaminoso. E então, quando o ser humano é exposto aos mandamentos de Deus, como estávamos a dizer, mentir, roubar, odiar, inveja, a nossa consciência é acusada, porque temos a lei de Deus no nosso coração, não é? E então isso foi o que aconteceu. Mesmo disse quando não acreditar, não é? No final, mesmo dizendo que não acredita, não quer dizer que faz desculpa. A pessoa sabe que tem os mandamentos de Deus no seu coração, não é? Já terão alguma pessoa que pretende viver a vida como se Deus não existisse? Já viram o resultado de tal pessoa que pensa, pode ver a vida sem Deus? Vive como um ateu, não é? Mas que na realidade está a ver perante a lei de Deus, porque quando roubou-lhe a carteira, eles vão reclamar, mesmo que não acreditam em Deus. Não é verdade? Meu Deus! Então algo não é verdade. Isn't it true? Even somebody who doesn't believe in God and everything is just random, when they steal their money, they think it's wrong for some reason. But why is it wrong? Steal, right? Porquê que é errado roubar, então? Se a pessoa não acredita em Deus, não é. A sobrevivência dos mais fortes. Não é. A evolução. Então a natureza a falar por si. Mas sabemos na consciência, não, há alguma coisa que está errado. É como se o ladrão não quisesse acreditar na polícia. Não é? It's like the thief that doesn't want to believe the police. But he still knows he's going to be accountable. Mas ainda sabe que vai prestar contas. Não é? Mas é verdade, é verdade. Tive um senhor, R.C. Sproul, nunca ouviram falar. You've heard him. I think it was R.C. Sproul. No. It was somebody else. Foi um outro senhor, but he didn't end up well with his life. Javi, is that right? Ele estava numa conferência, este senhor, e um rapaz veio ao microfone, ele era muito apologético, e o senhor disse: o que há de errado viver sem Deus e nós fazermos as nossas próprias verdades, e a pessoa que faz o que bem entende se vai fazer feliz? E ele perguntou: tu trancas a porta à noite? Perguntou ao rapaz e disse: tranco. Então, mas porquê? Achas que podemos viver sem leis? Cada um faz a sua lei? Não. E há a mesma coisa no universo de Deus. Há consequências para as nossas ações. Então, só para ver que ninguém vive como um ateu. Nobody lives like an atheist. No, certo. You know? There's no atheist on the signature. A Chantal está a dizer, sabes, às vezes, quando chega, imagina, estás para morrer num naufrágio, não há nenhum ateu. Toda a gente vai estar de joelhos a pensar, olha, se é desta que eu vou, deixa-me só testar a ver se consigo salvação, não é? Não há nenhum ateu quando as coisas estão a correr mal. Naquelas últimas horas, embora exista histórias de alguns que na última hora põem já põe foi o Stalin, o ditador, que disse a história na última, quando estava prestes a morrer, ele levantou o punho a Deus a desafiá-lo na última hora. I don't know what he said, but eu já ouvi dessa história. Mas quando vivemos praticamente, nós acreditamos na verdade, na justiça e todas as coisas que vêm de Deus. Não podemos viver assim. Até o próprio amor é uma coisa que não se pode pôr mais do microscópio. Mas existe, não existe. Mas prontos. E agora, para aquele que não conhece Deus, pecar é o seu estilo de vida.
Ao contrário do crente que procura batalhar, uma batalha para nós, não é? É uma batalha. Nós queremos mortificar a carne. John Owens, já não lembro quem é que disse isso. Ou é o Jonathan Edwards, Mortification of the Flesh. We want to mortify the flesh. Nós queremos mortificar a carne. Leonardo é o Jonathan Edwards, a mortificação da carne, uma coisa assim. Não conheço essa referência. Tá bem. Eu acho que era Jonathan Edwards. Ou outro qualquer série teólogo. Mas para nós, é uma batalha. E então, o apóstolo João aqui, quando ele usa o verbo ali, pratica o pecado, tudo aquilo que pratica o pecado, o verbo no grego transmite a ideia não só de fazeres um pecado aqui e um pecado ali, mas de viver uma vida habitual de pecar. Aquele hábito de estar sempre a Para pecar. ela já é normal. Pois, Para fosse uma coisa normal. Ainda quero todos, mas isso é pecado. Mas para ela tudo normal. Exatamente. Nem sequer faz parte da vida da pessoa. Tu acordas a pecar, vais para a cama a pecar e a parte da tua vida não é sério. E ele está a referir àquele que permanece no pecado ou continua a viver a pecar, ele não conhece Deus. Ele está a falar de uma prática. E então, por outras palavras, ele refere-se a alguém que tem um estilo de vida consistente e pecaminoso. E isso, meus irmãos, a palavra chama iniquidade. Acho que tem umas traduções que dizem iniquidade, Sim. não é? Ou transgressão da lei de Deus. Uma ilegalidade. É ilegal perante os olhos de Deus. Tem um teólogo de nome John Stott, para aqueles que vocês já sabem quem ele é, e ele passa a citar, afirma desta forma isto, passa a citar. Muitas vezes falhamos na luta contra o pecado porque não o chamamos pelo que é, iniquidade. Transgressão da lei. Uma ofensa contra o grande legislador, que é Deus. Em vez disso, dizemos coisas como se fez algo incorreto ou foram cometidos alguns erros. E por aí fora. Chama-lhe pelo que é. Pecado. Iniquidade. O primeiro passo para a vida santa é reconhecer a verdadeira natureza e a maldade do pecado. Parte-se ter. Até nas nossas relações pessoais. Se ofendeu alguém, normalmente as pessoas dizem: desculpa se te ofendi. Não é? Ou desculpa se te magoei. Mas a verdadeira arrependimento bíblico confessa exatamente o que fez. Eu fui mal para ti. E não devia me ter zangado. E fui muito orgulhoso. Perdão. Confessas logo o que fizeste. Porque chamas como que a Bíblia chama. Foste orgulhoso, tiveste raiva, foste ganancioso, não pensaste noutra pessoa. Em vez de dizeres, desculpa, não queria dizer isto. Que é muito fácil de dizer, não é? Em vez de confrontar-te a ti mesmo e de chamares o pecado como o pecado é. Portanto, a ilegalidade de pecar é desrespeito pelos mandamentos de Deus. E sempre que pecamos, estamos a desrespeitar Deus. Tem um sermão que eu vi e o pastor usou esta ilustração. Ele disse que uma vez queria pôr a filha no carro e queria que ela pusesse o cinto de segurança na parte de trás. Tem aqueles assentos grandes, the booster seats. E ele queria pôr. E a filha estava a dizer: não quero, magoa-me no ombro, aqui. Magoa-me. E o pai disse: queria conduzir o carro para coisa. E o pai disse: põe o cinto, que é para a tua segurança, põe o cinto, filha. E ela: não quero. Disse: põe o cinto. E ele ficou mais um pouco irritado e ela pôs o cinto, finalmente. E o carro começou a andar e ela disse: olha, pai, só quero que saiba uma coisa. Eu sei que pus o cinto, mas aqui dentro é tudo bem. Compreende a revelação? Sim, sim. A rebeldia. Está-se bem. E então, às vezes, quando nós estamos a pecar, nós estamos a fazer o mesmo. Nós estamos a dizer: Deus, eu sei que é errado. Mas Mas é como se eu fizesse bem. Então foi sem ser culpado. Mas Quando Deus que guarda e não dizem nada. Pois. Mas continuam sempre a ver. É certo. É um orgulho. É duas vezes pecado. Tudo pé, mas orgulhoso. É também orgulho. E então, Deus vê o nosso coração. Portanto, eu posso fingir aqui, mas por dentro Deus está a ver, não é? E Ele vê que é uma ofensa contra Ele. É
desrespeitar o nosso pai, tal como aquela filha desrespeitou o pai, não é? Porque na verdade ele quer o melhor, o bem para nós. Quando ele diz que uma coisa é errada, não é porque ele quer o mal para nós, mas ele quer o nosso bem. E nós dizemos, não, eu sinto diferente. Eu penso que não quero o bem para mim. Por isso eu vou decidir fazer o que tu proíbes. E é o que ela também tentou fazer naquela ilustração. Agora, eu não estou a falar que vamos ser perfeitos. Não vamos conseguir ser perfeitos. Vamos pecar todos os dias. E vai chegar um dia que não vamos pecar mais e dou graças a Deus que venha esse dia sempre rápido, não é? Mas há maneiras que nós, agora aprofundando mais o nosso contexto, e vejam se isto é evidente em pessoas que conhecem, até nós mesmos já podemos ter sido poupados. Vou dar um exemplo. Coisas que Deus diz para nós fazermos e nós dizemos não, obrigado. Que são mais fáceis de nós fazermos. Respectable sense. Okay? Por exemplo, Deus diz: ama o teu inimigo e perdoa aqueles que te prejudicam. E a gente nem pensar, não é? Deus diz: ama a tua esposa como Cristo a amou e sacrificou por ela. Hoje não. Ou ela não me deixou fazer o que queria. Não é? Ele diz: não exasperes os teus filhos. Dizemos: mas eles são traquilhos. Não é? Ele diz para partilhar o Evangelho com os outros. Não é? Nós dizemos: não me apetece. Não me apetece. Ele diz para irmos à igreja, às reuniões. Tenho algo melhor para fazer. Ele diz para te submeteres aos teus pastores. Dizemos: não tenho que prestar contas a ninguém. Só presto contas a Deus. Não é? Ele diz: trabalha como para o Senhor e não para agradar os homens. Dizemos: é demasiado difícil. Ele diz: não te embebedas, não te embebedas, para não te embebedares. Mas dizemos: mas sabe tão bem. Ele diz para não te juntares a um incrédulo. Não é? E dizes: mas ela é uma boa pessoa, eu amo aquela pessoa. Ele é boa pessoa. Sei que ele não é cristão, mas é boa pessoa. Já vi como nós, e isto já toca em todos nós, como nós também somos culpados em certos aspectos, porque não levamos a sério o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, a iniquidade. Não preciso de continuar. Mas então, se isto descreve alguns dos nossos irmãos, em que parte de suas vidas Jesus é Senhor, então? Se nós temos, Ele é o Senhor da minha vida, eu confesso como o Senhor da minha vida, em que parte, então, Ele é o Senhor? São nas canções, quando as tocas e as cantas em casa? E nas orações? Ou na tua vida em prática? É aí é que nós sabemos os frutos dos discípulos. E essa é a próxima razão que eu tenho que vocês pensam, a segunda razão pela qual devemos levar o pecado a sério, é, é pensando assim: será que a morte de Jesus valeu a pena? Afeta a nossa obediência? O pecado que foi sofrido por Jesus na cruz foi suficiente para este pecado que eu quero tanto? Então, a segunda razão, porque devemos levar o pecado a sério, não só porque é rebelião contra Deus, mas foi o nosso pecado que tornou a cruz necessária. Compreendem? Foi o nosso pecado que tornou a cruz necessária. No versículo 5, o apóstolo João disse: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Ok? Então, e ele diz, até diz sabeis, não é? Na vossa tradução da Almeida diz sabeis. Vocês sabem, quer dizer, isto é uma realidade que todos nós sabemos. Nós sabemos que Jesus vem para retirar os nossos pecados, para doar os nossos pecados. Nós sabemos. E que nele não há pecado. Sabemos a razão pela qual o nosso Senhor veio à Terra. Não foi para vir ver a paisagem, para nos perdoar, para nos perdoar dos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados, para tirar os nossos pecados, não pelos seus próprios pecados. Então, a nossa rebelião contra um Deus Santo, os nossos pecados contra o Criador, desde o momento em que nascemos até o dia que morreremos, foram colocados no corpo de Jesus. Todos os nossos pecados. Certo?
todos os nossos pecados. O justo morreu pelos injustos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Pensem nisso. Cada pecado que cometemos, e alguma vez cometeremos, presente e futuro, por mais horrível que aches que foi esse pecado, foi tirado, foi pago, foi cancelado na cruz. Isto é mais para nós termos mais gratidão da seriedade do pecado. Porque ele disse em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E ouçam, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E como é que ele as cancelou? E ele as removeu pregando-as na cruz. Foi o que aconteceu. A dívida para que tínhamos contra ele foi toda cancelada. Imagina, já tiveram em dívida no banco. Agora imaginem, desde o momento que nasceram, a dívida que temos, todos os pecados que cometemos contra Deus. Se fosse anotado. Saldo negativo. Infinitamente. Talvez não seja muito que Jesus fala que está cansado dos nossos pecados. Pensados novos pecados. Cansado dos nossos pecados. Ok. E às vezes a gente fica cansado com uma pessoa que às vezes nos traz. Imagina. Imagina Jesus Deus. cansado depois de quase de toda. Mas a pessoa já está habituada a isso, que ela, para ela cansada. Não tem respeito para quem fala com Deus. Porque ela pensa que Deus não está. Desculpa interromper isso. Não, está bem. A pessoa pensa assim, bem, eu estou sozinho em vida bem. Sim. Mas Jesus não. Pois. A pessoa quando está perguntando eu, para ser importação, já me falou. Não Santa Pão. Será que isto não chega à consciência da pessoa? Será que ela fica com consciência? Será que ela fica com a mente? Consciência pesada. E por vezes, quantas vezes eu estou chateado com os meus filhos? Eu estou sempre a pecar. Get so upset with my children because they're always sinning every hour. And then I sin. Imagine how God sees us. Like sinners. If I feel angry, which I shouldn't, right? And upset. Imagine God. Quando eu chatei com as minhas crianças e quando eu vejo elas a pecar toda a hora, não se dão bem, e depois eu fico chateado também, quer dizer que eu também peco. E eu fico. Não porras a que os filhos bem. Não, eu estou a dizer que eu vejo os meus filhos quando lutam uns contra os outros, quando pecam, são egoístas, não ajudam a mãe, compreendem, não são gratos pela comida que têm, não são gratos pela roupa que têm, demandam. Eu quero isto, tenho o meu direito. Transtorna-me. Então imagina Deus quando olha para a humanidade. Se eu, como um ser humano, já fico assim, e eu não sou puro, ele ainda mais. So it's just going from lesser to greater, the reasoning. If I, as a man, sinner, get upset, imagine God. You know? E a Emma, quando cai, manda tudo para si. Emma é igual. Emma is the same. We get upset. Yeah, we all get upset. Nós todos. Nós todos. Mas é só nos dá a entender que quando os outros fazem pecado, nós levamos a sério. Mas quando somos nós, temos licença. Não é? Não é verdade? When everyone sins against us, we're like, oh, I can't believe such and such did that. But when it's us, we know we shouldn't. I was angry in my heart against that person. But it's as bad as whatever they did. É o mesmo pecado no nosso coração, mesmo quando nós sentimos injustificados. Tipo, aquela pessoa. É verdade, não é? As crianças têm um nível de justiça muito alto. Ah, Se uma criança maltrata outra criança, eles como advogados, né? Eles entendem. Assim, castigo. Tu tinha dois biscoitos, isso tinha um biscoito. Isso é injusto. e nós também, como adultos. Mas eu acho que o pecado da criança deve ter uma pequena diferença do pecado do ser humano. Porque você vê o seguinte, quando as crianças brincam
e elas se agridem uma ou outra, puxa o cabelo ou chora, dá uma dentada, como seja, passado momentos depois, ela vai lá, abraça e ri e começa a brincar. O ser humano não é Se assim. for bem ensinado. Mas o ser humano já não é assim. Oh, bem, sempre mulheres, não. O meu Ruben, por exemplo, Não. enquanto não tiver o que quer, chora. Sim, Percebes? Depende, as crianças são todas diferentes. claro, claro. Mas o ponto é que o pecado já aconteceu. O que sucede depois, o mal já foi feito. Que se dá a entender que a nossa natureza é pecaminosa. Embora é por isso que temos Cristo. E então a pergunta que eu vos digo é esta. E eu próprio lutei com esta questão. As nossas escolhas pecaminosas, que cometemos voluntariamente, valeram a pena? Valeu a pena aquele prazer momentâneo? Valeu o sangue vertido de Cristo? Porque é essa a perspectiva que temos que ter. Portanto, eu vou fazer isto, valeu a pena ele ter o sangue derramado por isto. Tenho aqui o sangue que foi derramado por este pecado que eu quero fazer muito. Valeu a pena. Se termos assim na consciência e vemos realmente que o pecado foi o que tornou a cruz necessária, não os pecados dele, os nossos, é que fez ele ter cá vir. E esses que vamos fazer no futuro também, tal como os quantos fizemos no passado, porque ele cancela todos. Então a ideia é, será que valeu a pena o meu amado verter o sangue por isto que eu quero morrer? E então nos parará um pouco pensar, é uma das razões que nos fará pensar. E então tenho uma ilustração que eu escrevi de uma história fictícia. É assim que se diz? Fictícia? Fictício. Fictitious story, I wrote it. Okay? You ready? I wrote it. Wow. I said it in the English service when I preached this message. Eu escrevi esta história, mas é para a ilustração, para dar um ponto que eu acho que vai ser bom para nós. E não é perfeita. Imagina um homem, vamos chamá-lo Pedro, okay? Pedro, que durante toda a sua vida maltratou este outro homem chamado Luís. O Pedro já era mau para o Luís desde pequenos. Já se conheciam desde pequeno. Ele usava os brinquedos dele, por vezes roubava a sua comida, gozava com ele à frente de outros, e quando já eram homens adultos, as coisas só pioraram. O Pedro mentia constantemente ao Luís, roubava-lhe dinheiro, era mal educado para com a sua família, chegando mesmo a ridicularizar publicamente os filhos do Luís. Até que um dia alguém disse ao Pedro uma verdade que não só chocou aquele homem intimidador, como também o mudou drasticamente. Alguém lhe disse: tu lembras daquela vez em que estavas no hospital e a tua vida estava em risco, mas uma pessoa anónima te doou um rim e salvou-te a vida? Sim. Essa pessoa foi o Luís. Pedro, ao perceber-se o mal que tinha causado durante a vida toda, que viveu a opor-se constantemente ao Luís, a mentir, roubar, ridicularizar, amaldiçoar, só para descobrir que não poderia ter feito essas coisas sem o órgão vital que lhe salvou a vida e lhe permitiu cometer essas maldades. Ele percebeu que a pessoa que outrora desprezava era aquele que lhe salvou a vida. Sem surpresa, o Pedro foi imediatamente à casa do Luís. Ajoelhou-se, chorou descontroladamente a pedir perdão. Ao que o Luís respondeu: eu perdoo-te, mas por favor, para de viver contra mim. Está bem? Agora, o que acham que o Pedro fez? Acham que ele continuou a viver o seu estilo de vida contra o Luís? Ou viveu uma vida de gratidão e esforçou-se para mudar o seu comportamento? Sei que ele nos deu uma ilustração perfeita, mas isto somos nós contra Deus e Cristo. Antigamente. Esta era a nossa vida. Opusemos, pecamos, rebelamos. Toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Mas ele, que não tinha pecado, levou o nosso pecado para nós. E ele é que sofreu para que nós fôssemos perdoados. A nossa sentença de morte eterna foi paga por outro. Todos os nossos pecados colocados sobre ele. E em vez de obter justiça e eternidade no inferno, recebemos misericórdia que não merecemos. Uma esperança segura de eternidade no céu com o Deus em quem nós ofendemos a vida inteira. E agora, que será que temos que viver para ele? Ou vamos continuar a ofender? Não é? Claro que não vamos conseguir sempre fazer, mas vamos ter maior esforço para que não possamos ofendê-lo. Então,
temos que lembrar, muitas pessoas pensam que Jesus só veio para ensinar uma lição moral, uma boa pessoa, não é? Ele estava no lugar errado. Mas não. Ele veio para tirar o pecado, para cobrir a nossa vida pecaminosa. Portanto, continuar em pecado é viver em total respeito pela razão pela qual Jesus teve que vir. Está bem? Continuar no pecado é contrário ao que Deus realizou na cruz pelos crentes. É por isso que no versículo seguinte, e já vamos para a última razão, não há maneira de alguém que continue a pecar ter conhecido Jesus. Então, porque devemos levar o pecado a sério, resumindo, porque é rebelião contra Deus, iniquidade, versículo 4, porque o nosso pecado tornou a cruz necessária, versículo 5, mas também uma outra razão para levarmos o pecado mais a sério é porque o pecado impede-nos de conhecer Jesus. Impede-nos de o conhecer. Versículo 6 diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Compreendo? E temos aquela palavra permaneceu. Lembram-se que nós vimos da última vez? Permanecer é viver para Deus. Ser frutífero. Depender de Deus. Andar com Ele. Viver para Ele. Depender dEle. Ter comunhão com Ele. Uma relação com Ele. No momento de João não existe tal coisa como um cristão que não vive para Cristo. Compreendo? Muitas pessoas na rua, 3 até, nós vamos encontrar e encontramos pessoas que dizem crer em Cristo, mas não vivem para Cristo. Crerem em Deus, mas não vivem para Deus. Mas se te chamas cristão, o nome implica que segues Cristo. Não é? Mas o pecado está longe. Está Não o conhece, diz aqui, Mas ele só vence que está perto de quem? De Deus. Pois, não o conhece. João diz que as vidas pecaminosas expõem a profissão da pessoa. De ontem falava com a minha esposa, por exemplo, já estávamos falando. Então, dizia que há pessoas boas que vão para o céu. E eu falei assim, eu tenho dúvida, não vou crer nisso que a pessoa boa vai para o céu. Tem pessoas que fazem coisas boas, dão doações assim, mas eles não conhecem o conteúdo dela. Sim, sim. Até pode dar para crescer, para todo mundo dizer que ela é uma pessoa que é Certo. boa, pessoa que é de Deus. Mas se puder partir das ações, eu precisava muito conteúdo dela. Pois. Não sei. Não há pessoas boas no céu. Há pessoas perdoadas. Que é nosso dever, a gente sabe que é nosso dever de ajustar. Sim. Mas nem quer dizer que a pessoa seja generosa, que seja amiga de dar, que vai logo no céu, não. Tem que vigiar, examinar a si própria. O que acontece é assim. Não foi só a morte e a ressurreição de Cristo que nos foi acreditada, mas a vida perfeita de Jesus. Portanto, nós somos salvos, vamos para o céu, por boas obras, mas não nossas. Zero nosso. Tudo o que Jesus fez por nós. Portanto, 0 pessoas boas vão para o céu. 0. Porque até a Bíblia nos diz que nem há Sim. nem um sequer. Nem os restos. Jesus falou, Jesus Falou? Jesus não é só bom, Sim. é pessoa que deu a sua vida por nós todos. Ele é como quer que quando ele chegou a uma cidade, alguém falou para Jesus. Fala sempre do Pai. E falaram para Jesus, mostra no seu Pai o quanto basta. E Jesus fez assim logo. Quem viu? Filipe perguntou-lhe. Zero. Não, Jesus falou para as pessoas. Sim, sim. Quem deu a mim deu o Pai. Pois. Quer dizer, a atitude, o caráter, o procedimento, o Exatamente. perdão que ele perdoava, tudo isso. É isso que as pessoas esperam de cada um de nós. Nós somos pessoas imperfeitas. Pois são. E sempre vamos ser pessoas imperfeitas. Mas as pessoas sempre esperam de cada um de nós, de mim, de cada um de nós, algo diferente que infelizmente a sociedade. Sim, claro. Claro. Mas As pessoas sim. vão nos chamar bobos. Claro, vão nos chamar de Jesus demoniado, isso e aquilo. Mas nós estamos sujeitos, vamos estar sujeitos a ser bobos, não há problema. Às vezes nós ficamos feridos. Claro, uma vez estava evangelizando e o meu senhor me chamou tanto não, você não imagina. Se fosse um homem, dava um chute na cara. Pois. Mas o meu senhor não pode fazer nada. Fiquei com os braços Não assim. dá. Esse filho está sendo, meu Deus, amado. Mas já demonstra. Mas também Jesus fez isso, ó. Jesus pensava fez isso. Demonstra a Jesus realidade. Deus que pegou a mesa, virou tudo e começou a dar tudo chicote. Chega, basta. Portanto,
pronto, não vamos ser perfeitos. Não vamos ser perfeitos. Não há cristãos perfeitos. Até no capítulo 1 de João, da primeira João, vejam o versículo 8. Onde é que está? Versículo 8. O que é que diz aí? No capítulo 1, versículo 8. Diga este aí. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós próprios. E a verdade não está em nós. Prontos. Ok? Então não é isso. Portanto, o ponto de João é: qualquer pessoa que afirme ser crente tem que viver para Cristo. Não é que vai ser perfeita, porque ele acabou de dizer que se alguém diz que nunca pecou, não está a dizer a verdade. A verdade nem está nele. Não vive. E no versículo 6, ele nos diz: não vive pecando. Quem não vive pecando é um hábito, um estilo de vida, porque vai pecar. Mas ele está a dizer: se a sua vida é marcada pelo pecado, então não conhece Jesus. Se não vive em pecado, isso mostra que não conhece Jesus como revelado nas Escrituras. Não conhece o Salvador. E sabem aquela... Muitas vezes, Pastor Jason, nós vamos àquele Mateus, não é? No último dia, Senhor, Senhor, muitos dirão, vamos lá, Mateus 7. Vamos lá. Mateus 7. Mateus 7, versículo 21 a 23. Nós sabemos muito esta passagem, mas agora também quero-vos fazer uma pergunta no final da nossa leitura desta passagem, deste texto. Mateus 7, 21 a 23. André, podes... Espera, deixa-me só encontrar também. Estás a perceber alguma coisa, Chantal? You're not getting anything. Much of it. Ok, 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E em certas versões tem iniquidade. É a mesma palavra usada no que estamos a coisa. E é a mesma palavra que nós estamos a aprender hoje. Mas, então o que é que Jesus quer dizer com isto? Qual é a realidade de muitas pessoas naquele final dos dias? O que é que ele está-nos a tentar dizer com estes versículos que acabamos de ler? O que é que achas? Vamos fazer coisas assim, sim, enfim, temos coisas boas, enfim. Deus vai dizer que muitas dessas pessoas que faziam uma dor muito grande, imensa, afastados que eu não conheço. Mas a pessoa eu tenho sentido da igreja, eu fiz o bem, fiz isto, fiz aquilo, e Jesus fala para mim que não conheço. Isso é muito terrível para uma pessoa que eu disse. É como, por exemplo, uma mãe dá a vida pelo filho. Ela se esmera pelo filho. Passando uma certa idade, ela chega perto da mãe e diz assim, eu não te conheço como mãe. Imagina a dor que a mãe não tem. Gerou de vida da mãe, cuidou muitos anos e muitos anos. De mundos e fundos, ajudou tudo, até no processo, no crescimento, tudo. E depois chega uma certa altura, o filho diz para a mãe, eu não te conheço. Imagina o que passa a mãe. Mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui é Jesus falando. Pois... Aqui é o contrário, aqui é que eles pensavam que eram filhos, mas ele diz, eu não sou teu pai, eu não sou. E eles então é que ficam, mas eu pensava, onde é que eles depositavam a sua confiança para pensarem que eram filhos de Deus? A sua salvação foi depositada em quê? As coisas que eles faziam. Depositavam? Convenceram-se que também uma árvore boa não pode dar frutos maus e bons ao mesmo tempo. Ou vai dar frutos bons, ou ele já é ruim de vez. Se for um problema com a raiz, vai ter tudo fruto mau. Yeah. Se for um problema com o coração, vai ter tudo mau. Não é? Mas eles depositaram a sua confiança da sua salvação nas obras que fariam, nos milagres, nas coisas que fizeram. Não é? So they deposited their trust in their works, as miraculous as they were. Okay?
that was kind of, no, but I'm saved because I've done all these amazing things. I'm saying, but we never had a relationship. We don't know each other. Like you actually were doing that as a wicked thing, not for me. Portanto, ele até disse o contrário. Eles depositaram a sua confiança, mas nós temos tantos milagres, presenciamos tantas experiências, expulsamos demónios, profetizamos, nós vemos a mão de Deus. E ele disse, isso não foi de mim. Isso não foi de mim. Isso até é trabalho de iniquidade. Praticar o mal. Não vos conheço. Saiam do meu pé. Então vemos muitas igrejas que têm várias coisas malucas, não é? Agora, será que naquele último dos dias eles vão dizer, olha, mas fizemos estas coisas todas? Mas não. Não todos, mas alguns. Você tem a mente atualizada de coisa que tudo certo. Eu acredito que mais de 80% das pessoas na Madeira que professam conhecer Deus depositam a sua confiança em algo, mas que não é Cristo. E que praticamente nunca leram a Bíblia. Se nós formos a perguntar, e até se calhar pergunto para a próxima semana só para testar, mas quase certeza, as pessoas que dizem que são crentes, católicas, raramente leram a Bíblia. Portanto, as ideias que elas têm do que são salvas não vêm da palavra. É tudo, eu vou à igreja, a minha família é cristã, eu nasci aqui, por isso sou cristão. Ou foi a tradição. Ou tradição. Tipo, eles vão batizar os pequenos. Para quê? É tradição. É tradição. Não é? E se morrer, não vai para o inferno. Pois. Se morrer, batizado, vai para o céu. Sim, isso é que é perigoso, não é? Então, muitos depositam a sua fé nas suas experiências, depositam a sua fé em qualquer uma das obras que possam ter feito por Jesus. Podem fazer por Jesus, dizem fazer para Jesus, mas entretanto Jesus diz, não os conheci. Então a nossa fé vem primeiramente nas obras que Jesus fez por nós. E nós, como fruto de gratidão, fazemos as boas obras para Ele. É diferente. Então, se as nossas vidas são marcadas por pecados, João diz que tal pessoa não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles não têm uma relação com Ele. Então, quando é que o pecado se torna habitual? Com que frequência uma pessoa tem que cometer pecado para que se torne um comportamento característico? E como se combate o pecado nas nossas vidas? Nós precisamos de saber. Em capítulo 1, versículo 9, ele já nos disse uma ideia, o que devemos fazer logo de seguida é confessá-lo a Deus, não é? No capítulo 1, versículo 9, do 1 João, ele nos diz... O que é que ele nos diz? Alguém está lá? Eu estou lá. Pronto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é de alguma, toda. Quer dizer que temos sempre a promessa da página limpa. Do reset. Sempre. É maravilha. É muito. Não merecemos. Não merecemos. Não merecemos. Eu como pai, às vezes, não... Eu tenho que perdoar, eu sei. Mas é difícil, às vezes, esquecer algo que foi feito. Compreendo. Tenho memória curta. Mas Deus não. Ele separa o nosso pecado como o este é do oeste. Para nunca se lembrar. Isso é maravilhoso. Não é? Não é? Como? Como? It's amazing. E também nos dá há outras maneiras que nós podemos tentar tentar não pecar contra o nosso Pai. Por exemplo, guardar no coração a palavra dele. Memorizar as palavras. A Teresa até estava a dizer esta quinta-feira passada, eu tenho que... Quer estes versos, não é? Quer saber onde é que eles estão. Que ela está com fome, ela quer guardar a palavra. Mas e não fixa os versículos realmente. Mas mesmo que se lembre, como está a falar, é a palavra de Deus. Lembra-se que os versículos estão ali para nos ajudar. Mas já a palavra que é importante. Sim. Se não souber o número, Romanos 8:28, não se interessa. É a palavra que é importante. A palavra, memorizar, decorar as escrituras. Como o salmista disse, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Também o 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2:22, ele disse assim, este conselho.
Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, vamos tentar evitar qualquer circunstâncias que sabemos que se calhar vai haver tentação. Sabe? Se for falar com aquela, se for aquilo lá, se ver aquilo. Tentarmos fugir, evitar, e ao invés disso, estar com aqueles que também querem fazer o mesmo. Vais precisar de força e de ajuda. Então, venham às reuniões de oração, às terças. Venham aos estudos bíblicos, venham ao evangelismo, venham aos dias de família, almocem com os irmãos, animem-se uns aos outros, discipulem os cristãos, falem com os seus parceiros de oração, passem tempo com os irmãos e garanto-vos que quando fazem isto, vão parar de fazer aquilo, que é o mal. Não podem estar ocupados com ambas as coisas. Então, quanto mais fizerem um bem, mais virão as costas ao mal. Então, estejam envolvidos. Quanto mais envolvidos estiverem, menos espaço vão dar ao Satanás. Ok? E quando estamos aqui, estamos protegidos. We are safe with the Holy Spirit together. Estamos protegidos. Isto é um santuário. Nós somos o santuário, não é este edifício. E o Espírito de Deus está em nós. E a gente sente uma plena paz. Sossego. Não é? Não é? A gente estamos seguros. Segurança. A nossa segurança não está em dinheiro, Pois não. não está em joias, não está em sapatos, na roupa. A gente gosta de Sim, há bocado com esse. A não ser que pode subir, não é? Eu sei. Eu não ligo nada. Sim. Dinheiro é visualizar lá. Eu não tenho amor ao dinheiro. Eu não tenho amor ao dinheiro mesmo. É preciso quando temos que poupar. Claro, não vai-se comprar tudo o que vem. Mas eu não tenho amor ao dinheiro. Ai, o dia da manhã pertence a Deus. Não tenho amor ao dinheiro. Quando vi aquela coisa, não está gravando nada disto. Está a gravar? Está a gravar. Oh, mas gente, Olha, e não diga senão vai ser roubada a sua recompensa. Se for a dizer alguma coisa. não, eu quando foi aquela coisa das Celestial. crianças, Tá eu bem. pensei e das crianças do Natal, eu disse, meu Deus, uma relíquia, a criança vai estar feliz. Está doce. É bom, sim. Curiosos, felizes para receber. E eu pensei naqueles sorrisos. Eu parece que eu estava vendo aquelas todas as criancinhas todas a ver. Felizes, ter aquela simples coisa. Isso é bom. É bom, sim. Assim, olha, é como se eu estivesse dando aos meus filhos. Se eu Sim. estivesse dando aos meus sobrinhos. E depois de ver as fotografias e ver aquele. E também cria um ambiente para as crianças, não é? Que elas pensam, às vezes, há aquelas pessoas, crianças que a igreja é muito conhecido, mas nós criamos um ambiente de família, não é? Eles vão ver a família. Eu fiquei com o tempo com o chocolate e imagina as Ah, crianças. so he was happy with the chocolate on his birthday last week. Imagine the kids. Eles não está à espera. É. E eles não sabiam, muitos deles não sabiam que ia estar presente. Então, Não, mas é interessante, é interessante. E então temos que cultivar mais intenções positivas, por assim dizer, que é a obediência realmente a Deus, a Cristo, refletir na sua palavra, para moldar os nossos comportamentos, porque quanto mais moldamos o nosso pensamento, mais agimos de forma correta. Porque o pensamento correto sobre Deus leva-nos a uma vida correta para Deus. Compreendem? Então tem que começar sempre a informar a nossa mente, que informa o nosso coração, a sentir e a fazer o que é correto. Santidade. Portanto, aqui na igreja, afiamos uns aos outros como o ferro afia o ferro. Não é assim que diz os provérbios? Provérbio 27:17. Encorajamos uns aos outros a amar e a fazer boas obras. Hebreus 10:24. Carregamos os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. É por isso que precisamos uns dos outros, porque Deus usa a ti e a mim para construir um ao outro na fé. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11
Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto vocês estão fazendo. Então, a vida que vivemos revela o nosso estado de espírito. Seja do mundo e dos desejos da carne, ou seja do espírito e dos frutos do espírito. E uma vez feita esta citação, ou o pecado nos afasta de Deus e da sua palavra, ou Deus e a sua palavra nos afasta do pecado. Ok? Porque conhecer Deus transforma a nossa vida, os nossos desejos, as nossas ambições, prioridades, objetivos. E agora, não me interpretem mal. Porque não se trata da perfeição, como eu disse, mas do rumo da vida. E para acabar, para concluir, olhamos para duas pessoas quem o mundo se calhar olharia e pareceria ser dois grandes apóstolos. Caminhavam com Jesus, mas que tiveram dois acontecimentos grandes, enormes, que demonstraram os seus corações. E um arrependeu-se genuinamente e o outro nem tanto. O Pedro e o Judas. Então, estamos a falar não é da perfeição, porque vamos pecar, não é? E basta olhar na Bíblia para encontrar tipo de pessoas. E que para outros aparentam ser salvos. Quem olha para Judas, quem olhava para Pedro, não há distinção. Não é? Temos o exemplo de contraste de Pedro e Judas. Ambos andaram com Jesus, ambos fizeram muitos milagres. Mas qual foi a diferença entre ambos, no final das contas? Para concluir, o que é que acha? Qual foi a diferença entre ambos? Os dois pecaram. O Certo? arrependimento. Ele sentia que estava pecando. Ele disse que nunca negaria Jesus. A Jesus disse, antes de mal cantar, 3 vezes não me cantares. Mas ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente e teve o arrependimento e com certeza que teve o Espírito Santo para seguir E o a Judas? vida E Judas? mais justa. Ou também Judas disse, ele disse, onde é que está? Judas disse, pequei, pois traí sangue inocente. Judas também disse alguma coisa. Tem pessoas, por exemplo, Claro, elas tem. têm um remorso. Remorso. Remorso é uma coisa. Remorso. Remorso é É. uma coisa. Mas perdão é outra coisa. Tem Entendi. pessoas que, por exemplo, se você olha para uma pessoa, ela chora para caramba. Tentar pensar em nós aquela noção de sentimento que chorou que se arrependeu. Mas muitas das vezes não é arrependimento. Muitas das vezes é o remorso. Foi apanhado, talvez. Sofreu danos. Qual foi a diferença? Leonardo, que diferença temos entre Pedro e Judas no seu pecado e confissão? Que contraste temos entre os dois homens? Bom, é uma pergunta excelente. Por exemplo, em Mateus 27, no versículo 5, provavelmente, o texto diz: Então Judas, vendo que fora condenado, trouxe arrependidamente as 30 moedas de prata, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Nós vemos um Judas que, face à gravidade da situação em que se encontrava, foi compungido de remorso, devolveu o que pegou, as 30 moedas de prata, mas vendo a irreversibilidade da sua ação, não conseguiu centrar-se na misericórdia do Senhor. Ou seja, não foi um arrependimento que produziu salvação, foi um arrependimento mórbido, né? O que podemos também chamar de remorso. Mas nós vemos Pedro ainda muito cheio de si, a terceira vez em que o Senhor o questiona se ele amava o Senhor, e ele, não tendo mais resposta, disse: Tu sabes tudo, Senhor. Ou seja, ele reconhece que o Senhor sabe todas as coisas. Ele reconhece que ele não é nada e o Senhor é tudo. E esse Pedro, que em Atos, quando lhes espancam para não pregarem no nome do Senhor, ele diz: julguem vocês mesmos se é mister ouvir-vos a vocês ou ao Senhor. É o mesmo Pedro que teve medo da empregada que lhe reconheceu e ele disse: não conheço o Senhor, e amaldiçoou. Mas agora, diante do próprio Sinédrio, diante das autoridades, ele diz: julguem vocês mesmos. Isso expressa
Um arrependimento genuíno, um arrependimento que se traduziu em vida e que recebeu o pão da misericórdia, que é Jesus. Pois, buscou Deus e a sua misericórdia. O outro foi um ato de desespero pela consequência da sua ação. Fugir. Foi o desespero, não no carácter de Deus nem na misericórdia dele. Foi mais, tu é pures, não devia ter feito isto, e o quê? Eu vou levar nas minhas próprias mãos. Vou acabar com isto. Porque a minha vida vai ser um pesadelo depois. Pedro, não há hipótese. O que é que ele fez? Ele correu para o túmulo, saltou do barco, quase, não é? Nadou louco para ter com Jesus. Sim. E depois Jesus fez aquelas perguntas, não é? Amas-me? E depois tu sabes que eu te amo. E ele recomissionou ele, não é? Ele restaurou ele publicamente. E sabem aquela passagem em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então existe um remorso mundano e um arrependimento espiritual, que é mesmo que Deus procura, é um arrependimento. Então, acham que Jesus levava um bocado a sério? Levava um bocado a sério. Tanto para Judas como para Pedro. E ele até nos disse, não, se a sua mão e o seu pé fizerem tropeçar, cortas. Lembra-se quando ele disse isso? E joga-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo do inferno. Eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. São palavras fortes do Nosso Senhor, mesmo que, claro, sejam metafóricas, não está a pedir para nós tirarmos os nossos olhos, mas devem-nos fazer considerar a seriedade do pecado. Porque o pecado é rebelião contra Deus, o pecado tornou a cruz necessária e o pecado impede-nos de o conhecer. Então espero que estas três razões nos levem a pensar mais seriamente e a ser sensíveis ao pecado, ok? Chantal, can you pray for us? In English, it's fine. Father, we thank you so much for bringing us to this one. We thank you for the presence with the moment. Father, thank you for allowing the scales to fall from our eyes once more and processing you. Preach and the passages and the Andrew on your arms. Thank you, Father, that our Lord, that you have been transformed by your word. Yes, that God is captive following the world. He is changing us, so we honor you, Father, we thank you. We ask that your Holy Spirit will now strengthen us to not only be others of your word, but doers. And please hide your word in our hearts so that we will not sin against you. And that we will take this seriously, because our Lord takes it seriously, because it does separate, and it does separate us from you. So please, Lord, be merciful to us. Be merciful towards our unrighteousness. Be merciful to us, Lord. We ask, Father, that we will live our life from this week with you in mind, in every step, in every action, in every thought. We just pray, Father, that you will give us this stillness, this quiet strength. We pray for quiet strength in all of us this week, Lord. Just a knowing that you are still seated in the throne, and Father Andrew's speech, you are on your throne, no matter what challenges we face and what we go through. You are exalted above the nation, you are exalted above Madeira, above all our cares and concerns, our worries. You are still with you, and you are coming back again. So help us, like Esther, she went into preparation before she came into the presence of the king. We ask, Lord, that you will prepare us too before we meet our Lord Jesus. Before we meet him, prepare our hearts and minds and souls, that we could stand before you and give an account of his life and days. So yes, Lord, we love you. Thank you for this beautiful day, because it's a beautiful child. Lord, strengthen these pastors, Lord, strengthen them, allow them to enter into this. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.